Eu sou Cecília Guiar, sou odontogeriatra e primeiramente gostaria de agradecer ao convite da comissão organizadora para fazer parte desse evento e agradecer a você que está nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre a saúde bucal da pessoa idosa com uma abordagem que vai muito além dos dentes. Quando a gente pergunta o que faz um dentista, do que cuida um cirurgião dentista, o senso comum vai dizer que a gente cuida de dente. Mas não, a gente cuida de gente. E para poder cuidar das pessoas é necessário uma visão individualizada e integrada. Uma coisa em comum, tendo dentes ou não, é que todo mundo tem boca. Sem exceção, não é verdade? E essa boca, ela é uma porta de entrada dos alimentos, é uma fonte de prazer, é um meio de comunicação com o mundo externo e, se não for cuidada, pode ser uma fonte de dor, desconforto, de doenças, de vários problemas. E é sobre isso que a gente vai conversar melhor. Vem comigo. Então, primeira coisa, gente, essa boca, como eu disse, ela é o objeto de atuação da odontologia. A gente atua na boca das pessoas, promovendo saúde, mas ela é uma área de acesso e também de atuação da grande maioria das profissões de saúde. O nutricionista precisa compreender essa boca, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico e, na verdade, todo mundo, porque todo mundo tem boca e todo mundo cuida de gente que tem boca. Não é verdade? Então, convido vocês a conhecer melhor, a de repente começar a visualizar, começar a questionar sobre as questões da boca do seu paciente, porque isso tem relação direta com a sua atuação. A pessoa idosa, ela tem uma característica, né, que para mim a melhor definição de idoso é essa daqui: heterogeneidade biopsicossocial. A gente pode dividir pela idade, não é verdade? A gente pode dividir por processos biológicos, mas para mim o idoso ele não tem uma característica única. Ele é um ser heterogêneo. Então aqui eu tenho um mais sério, mais observador, aqui eu tenho outra pessoa mais sorridente, mais bonachão, e a gente está falando de personalidade, mas vai ter diferenças em relação às morbidades, em relação à cognição, em relação à capacidade de comunicação, né? Em relação a muitas coisas que fazem com que a pessoa idosa seja muito diferente e divergente entre si. E da mesma maneira que eu estou falando da personalidade, do comportamento, do humor, da saúde geral, a saúde bucal do idoso, ela também é muito heterogênea. A gente vai entender isso melhor. Eu vou mostrar para você um vídeo justamente que ilustra essa questão dos diferentes envelhecimentos. É um vídeo de uma associação internacional que fala que a maneira que a gente vive, que a gente se cuida hoje, pode fazer diferença para os próximos anos. Acompanha comigo. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Muito legal, né? Eu sei que para algumas pessoas pode parecer fatalista, parece que tudo são escolhas,
não é essa a lógica, né? Mas de mostrar que não necessariamente o idoso precisa ser doente ou inativo, que esse envelhecimento saudável, ele é possível e que ele tem a ver com as condições, com as oportunidades e com a maneira que a pessoa viveu toda a vida. E é nessa lógica dessa diferenciação de senescência, que é um envelhecimento saudável, da senilidade, que é aquele envelhecimento com morbidades, que eu vou conduzir a nossa palestra, tá bem? Aqui, gente, eu trago uma balança de 2 pratos, daquelas que tinham muito antigamente, que ainda é comum a gente ver no interior de alguns estados do Brasil, em feira livre, onde de um lado o feirante coloca a mercadoria e do outro lado coloca um peso para equilibrar, para saber como que pesa aquele produto. E assim pode ser entendido a nossa saúde ao longo da vida. Então vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui um jovem, né? E aqui a reserva funcional dele, a capacidade dele responder aos estímulos lesivos, né? De responder aos processos. E esse jovem, em geral, ele vai ter uma habilidade de resposta, uma reserva funcional cheia, repleta. Do outro braço da balança, eu estou colocando aqui estímulo lesivo. Um estímulo qualquer, uma doença viral, um evento estressor, uma noite mal dormida, uma dieta desregulada, né? Questões que são desfavoráveis, mas o que é que acontece frequentemente com esse jovem? Como a reserva funcional dele é boa, é repleta, ele tem uma poupança, ele consegue manter a saúde sem grandes dificuldades. Aí a gente pode colocar um estímulo lesivo maior, colocar um processo patológico mais intenso, né? Que é o que eu estou fazendo aqui desse lado vermelho da balança. Aqui, ao meu olho, equilibrou, não é verdade? Esse jovem vai ter saúde ou vai ter doença? É o que a gente sempre questiona. E o que acontece no jovem, especialmente naquele saudável, é que ele tem uma capacidade de mobilizar energia, de mobilizar a reserva. Ele tem um fígado que consegue quebrar glicogênio de forma fantástica, né? Ele tem o organismo funcionando, o sistema imune, os processos metabólicos, em geral, em dia. E aí ele consegue mobilizar energia, mobilizar reservas para combater esse estímulo lesivo. E por mais que o estímulo tenha sido grande e que até em algum momento ele adoeça, mas ele consegue manter a saúde ou adoecer e recuperar a sua saúde. O que acontece na pessoa idosa, especialmente naquele idoso com doenças, já que o idoso saudável muitas vezes ele chega muito perto da saúde do jovem, né? Com a senescência você tem uma pequena mudança na capacidade de resposta. Mas quando eu estou falando de senilidade, isso é gritante, né? A gente tinha esse prato aqui cheio no jovem e esse idoso, por morbidades, por diabetes, por hipertensão, por sequelas de doenças, né? Ele muitas vezes entra no processo de senilidade, de modo que um estímulo lesivo pequeno fica muito próximo da capacidade dele de resposta. Até então ele mantém a saúde, mas no limite da doença. Se porventura nessa pessoa idosa com senilidade eu aumento a magnitude do estímulo lesivo, muitas vezes ele não tem capacidade de mobilizar reservas para uma resposta adicional. E aí, gente, esse prato aqui da balança, ele tende a pesar mais e essa pessoa desenvolve doença. Ela não consegue manter a saúde. Então, é justamente a definição de comfort antiga, mas ao meu ver ainda muito válida, que diz que o envelhecimento é a incapacidade de manutenção de homeostasia frente a uma condição de sobrecarga funcional. E esse envelhecimento, ele é um evento, né? Ele não é um evento, ele é um processo. Eu envelheço cada dia um dia, e a maneira que eu vivo hoje vai fazer toda a diferença. Nessa lógica, convido vocês a entender a saúde bucal da pessoa idosa. Tá? A saúde bucal do idoso, ela vai sofrer algumas alterações fisiológicas referentes à senescência,
como, por exemplo, uma retração gengival fisiológica discreta, onde, pela diminuição da água no organismo, já que o idoso ele tem diminuição de massa magra fisiológica, né? E essa diminuição de massa magra diminui o teor de água do corpo e a gengiva fica mais fina, e com isso ela retrai um pouquinho. O dente, pela mineralização ao longo da vida, ele tende a ficar mais calcificado, a ficar mais mineralizado, e com isso ele escurece um pouco. Você tem o atrito da mastigação ao longo da vida e a abrasão da escova de dente com o creme dental, que torna esse dente mais opaco, menos brilhoso, porque a camada de esmalte diminui. Mas tudo isso é sem essência, é o envelhecimento fisiológico, tá? Então, assim, não ter dentes, ter a boca banguela, com uma imagem que muitas vezes a gente tem, não é fisiológico, é senilidade, é o envelhecimento patológico. Não ter saliva é patológico, ter dentes com mobilidade, com doença periodontal é patológico, ter cárie, obviamente, é patológico, perder papilas gustativas da língua e com isso prejudicar o paladar associado a uma redução salivar, definitivamente é patológico. E essa senilidade bucal, ela tem a ver com crenças e valores que acompanharam a pessoa ao longo da vida, com os hábitos e costumes que ela teve, com os hábitos de saúde bucal também, com o autocuidado, né, de uma geração que foi ensinada que qualquer problema bucal era melhor extrair e que não fazia tanta diferença o cuidado que ele tinha, porque afinal de contas ele tinha piorreia, como se chamava, que era a doença periodontal, e que não tinha nada a fazer. Era questão de esperar a situação se resolver, o que significava extração total para colocar uma dentadura. Né? Então, essa mistura de crenças, valores, hábitos, costumes e autocuidado trouxeram uma geração idosa edêntula, sem dentes. A gente alia isso às condições socioeconômico-demográficas, de uma população muitas vezes empobrecida e sem acesso aos serviços de saúde, e aí a situação se completa, e quando tem acesso, muitas vezes aconteceram iatrogenias, aconteceram tratamentos inadequados. Muitas vezes era o que se tinha na época, e hoje a gente vê que as coisas evoluíram bastante, que a visão, que a abordagem sobre prevenção mudou muito, não é? Então, hoje, aqui no Brasil, a população já tem um acesso maior, não perfeito, não é universal, mas um acesso maior às políticas e aos serviços de saúde bucal. Mas quem não teve isso há 20, 30, 40 anos atrás, já teve perdas irreversíveis. E aí a gente fica com essa visão do idoso banguelo, do idoso sem dentes, né? Aqui do lado superior da imagem a gente tem o Russo, que trabalhava no Faustão, que trabalhou na Xuxa, né? Que é um ícone do idoso banguelo. E muitas vezes a gente tem a visão de que isso é o natural, né? Aqui é um quadro do Van Gogh, o velho, que mostra aquele idoso careca, banguelo, enrugado, deprimido, triste, inativo. E eu acho que a visão da gente sobre idoso mudou bastante, mas a visão do idoso banguelo não mudou. Há muito tempo atrás, Shakespeare tem esse poema que eu sempre falo nele porque eu acho ele incrível, eu acho que ele reflete muita coisa, o As You Like It, onde ele fala do envelhecimento, de como que são os ciclos da vida, as fases da vida. E aí ele fala da primeira infância, depois fala daquela infância das brincadeiras, da adolescência, da época das conquistas, do início da vida adulta, da parte profissional, da maturidade. E ele ilustra muito bem. E ele fala parágrafos e parágrafos. E quando chega na velhice, ele termina dessa forma dura, fria e cruel. Como infelizmente muitas vezes ainda é. E ele diz que o envelhecimento é a última cena de todas. A segunda infância e o absoluto esquecimento. Sem dentes, sem olhos, sem gosto, no sentido de vontade, de desejo, sem qualquer coisa. É triste, muito mudou a esse respeito, não é verdade? A gente está aqui falando de um congresso de envelhecimento saudável, né? Mas é inevitável a gente também deixar de falar de doença, né, quando a gente tem uma população com várias sequelas de problemas bucais.
Então, é justamente nesse sentido que eu trago sobre a saúde bucal do idoso brasileiro. Esse idoso brasileiro, ele tem uma experiência de cárie altíssima. Isso aqui são dados de um projeto SB Brasil, que é um projeto do Ministério da Saúde. A última coleta foi em 2010. E ele traz que 99,8% dos idosos tiveram experiência de cárie. Vamos considerar 100%. Poderia ser cárie em um dente, 2 ou 3, até aí tudo bem. A questão é que esse índice que eu trago aqui embaixo para vocês, o CPOD, ele varia de 0 a 32. E quanto maior esse índice, maior a experiência. E ele deu 27,5, de um valor máximo de 32. Quer dizer que de um total de 32 dentes da boca, 27,5 tiveram experiência de cárie. E quando a gente vai olhar melhor esse índice nos dados da plataforma, a gente vê que são dentes perdidos, certo? Então, são pessoas que perderam os dentes por cárie. Esse idoso vai ter, em média, 5 dentes na boca. É muita coisa. Muita perda, né? E aí, gente, quando a gente vai olhar a saúde periodontal, as condições de gengiva e de osso de suporte dessa pessoa idosa, a impressão que dá é que não é tão ruim. Peraí, Cecília, 13, quase 14% tem problemas de bolsas periodontais, que é quando o suporte, a fixação do dente ao osso e à gengiva vai se perdendo e forma uma fenda, né, naquela região. O cálculo dentário, que são aquelas pedrinhas, né, os minerais que depositam no dente e formam pedras, parecido com pedra nos rins ou na vesícula, não é? Mas 28% não é tanto, como também 18% de sangramento gengival não é tanto. Não seria tanto se eles fossem dentados. Como tem muitos edêntulos, esse número acaba ficando aparentemente menor, mas é pela perda dos dentes. Tá? As pessoas que têm dentes, em geral, têm uma condição periodontal bem desfavorável. Vou conversar melhor isso com vocês. 92, quase 93% dos avaliados tinham alguma necessidade de uso de prótese dentária. Então, tinham perdas dentárias que, para uma boa função bucal, precisariam ser substituídas. Percebem como a questão do edentulismo é marcante? E o uso de prótese só se dá em 76%, quer dizer, uma parte das pessoas precisava, mas uma parcela menor usava, e alguns deles não usam. Obviamente que há de se considerar sobre indicação de prótese se aquela pessoa tem o desejo de usar. E se ela tem condições, se aquela prótese vai fazer diferença na autoestima, na qualidade de vida e na função bucal, né? Em alguns casos, acaba que ela vai ser mais um empecilho do que uma colaboração, mas na maioria das vezes não, ela faz toda a diferença. Essas próteses, 63% eram totais, eram completas, pessoas que não tinham nenhum, 0 dentes. E o que me chama mais atenção sobre este levantamento são justamente os dados que eu vou mostrar agora. 28,5% dos avaliados nunca foram ao dentista. Como é que uma população tem quase 100% de experiência de cárie e nunca foi ao dentista? Vocês já pensaram nisso? Como que minha profissão, minha atuação falhou em alcançar as pessoas? É uma coisa que eu sempre penso, que eu sempre me sinto doída com isso. Como que o acesso é inadequado, como a oportunidade de ter um tratamento odontológico, ela é restrita, ainda é, mas era muito mais. E eles iam para práticos, né? Extraíam dentes em casa, extraíam com barbeiro, com prático, né? O que é muito estranho. A autopercepção deles em relação a serem insatisfeitos ou muito insatisfeitos, quase 35%, quer dizer, ela atrapalha a qualidade de vida. Porém, o que é que eu trago para discutir com vocês a esse respeito? É que eles têm a saúde bucal péssima e ainda assim nem todo mundo reclama. Porque os outros problemas, inclusive problemas econômicos, problemas em relação a doenças que ameaçam a vida, acabam afetando tanto aquele contexto, problemas familiares também, que a queixa de problema bucal acaba ficando secundária. Quando a gente vai investigar melhor se ele consegue comer bem, se ele consegue falar bem, se aquilo atrapalha a estética, se aquilo atrapalha o dia a dia dele, aí a queixa aumenta, tá?
Outra coisa interessante é que justamente o que eu disse, que o prejuízo na qualidade de vida é maior do que essa queixa severa, 46% relatam prejuízo, o que ainda é baixo para a condição precária de saúde bucal, e 46% em necessidade de tratamento, certo? Necessidade de tratamento alta. A gente falou que o idoso brasileiro é muito edêntulo, porém, esse panorama tem mudado, tá certo? Tem mudado de forma gradual, a partir do momento que essa população tem um acesso maior às políticas e aos serviços de saúde. E acredito que o que vai acontecer é o que a gente mostra nesse estudo que está projetado para vocês. Um estudo que compara os idosos do Brasil com os idosos da Espanha, idosos institucionalizados, então são idosos que vivem em instituições de longa permanência, não são aqueles da comunidade. O que ele observou é que a saúde bucal dos dois lados, ela é muito ruim, tanto do idoso brasileiro como do idoso espanhol. Só que no brasileiro prevalece a perda dentária e no espanhol prevalece as doenças periodontais, as doenças de suporte do dente, com dentes mais compridos, sensíveis pela perda de suporte, muitas vezes com mobilidade e com infecção que não fica restrita ao local. Essa infecção, ela traz repercussões sistêmicas. E é isso que está acontecendo com o idoso brasileiro. A partir do momento que ele tem mais acesso, que a população mais jovem tem acesso, ela vai ficar idosa mantendo mais dentes. Mas não necessariamente são dentes saudáveis. Muitas vezes são dentes com outros tipos de doença. Então, a gente tem uma transição, né, uma mudança epidemiológica em relação à saúde bucal que vai nesse contexto. Manutenção de dentes, porém com mais doenças. E qual a repercussão? Alguém que não está com a estética legal e que tem consciência disso, que muitas vezes está com o hálito forte e alterado por problemas bucais e fica mais reservado, mais restrito, muitas vezes até procurando se isolar socialmente, porque o seu hálito pode ser percebido durante uma conversa com os seus pares ao lado. Não é verdade? Então isso interfere de forma direta na autoestima. Interfere também nos relacionamentos, na capacidade que aquela pessoa tem de se relacionar, do relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, relacionamento na área do mercado, na área do trabalho. Então, a saúde bucal interfere de forma direta. Para ficar bem claro, é muito difícil a pessoa conseguir, por exemplo, se colocar no mercado, conseguir um emprego quando ela não ter dentes. A gente diz que o sorriso é um cartão de visita, não é assim? E que a primeira impressão é a que fica. E que muitas vezes aquela pessoa que não tem dentes, ou que tem dentes em mau estado, ou que tem infecção, que tem halitose, ela é considerada uma pessoa desleixada, que não se cuida. Que nem sempre é isso. A fonação fica prejudicada, né? Os dentes fazem toda a diferença na fonação. Freddie Mercury tinha dentes muito tortos e nunca corrigiu, apesar de ter conseguido muito dinheiro, porque mudar a posição dos dentes poderia mudar a sua voz. Não sei se vocês sabiam disso. Então, uma saúde bucal deficiente pode alterar a fonação. Pode alterar a alimentação, a capacidade de mastigar, pode alterar a deglutição, pode alterar a digestão inicial dos carboidratos que se dão pela amilase salivar ou ptialina, e isso se dá pelo processo mastigatório, então a digestão inicial se dá na boca, não é? Muitas vezes os colegas fonoaudiólogos encaminham um paciente para a gente fazer uma reabilitação bucal, para a gente corrigir as alterações da boca, para que aquele paciente tenha uma deglutição melhor, para que diminua as aspirações que se refletem em infecções respiratórias e para que eles tenham condições de auxiliar nos exercícios de fonoaudiologia, né? Então, essa interação interdisciplinar da boca tem a ver com tudo isso que eu estou falando aqui, com todas essas repercussões. A qualidade de vida de uma pessoa que tem problema de autoestima, de autoimagem, de relacionamento, que não consegue falar bem por causa da boca, que se alimenta prejudicado por causa da boca, a qualidade de vida fica prejudicada. Isso interfere de forma direta nos aspectos psicológicos do paciente. Essa pessoa tem dor e desconforto e isso vai interferir também. Retroalimenta. A autoestima de quem está com dor é ruim. A qualidade de quem está com dor é ruim. A dor deprime.
A dor libera marcadores, libera substâncias sistêmicas, cortisol, adrenalina, que faz com que todo o funcionamento do corpo fique alterado. Até o controle da glicemia é alterado com a dor. A pressão arterial é alterada com a dor. O sistema imune é prejudicado com a dor. E quantas pessoas idosas convivem com dor na boca porque entendem que é isso mesmo? Né? A infecção bucal também, a infecção na boca é uma consequência da saúde bucal prejudicada, e infecções à distância. Então, tenho ouvido relato e atendido pessoas também com meningite por causa de problemas bucais, com infecções respiratórias de repetição, com infecções cardíacas como endocardite, com agravamento de quadros de artrite, de quadros articulares por causa de bactérias que têm a origem na boca. Tá? Primeiramente, então, vou conversar com vocês sobre essas repercussões, sobre a questão da autoestima, do relacionamento, da alimentação e da fonação. Esse senhor fofinho da foto é seu Gerôncio, meu paciente há vários anos, uns 8 anos, creio eu. E ele tem uma doença de Alzheimer, que há 8 anos atrás era muito leve, hoje ele já está com algum comprometimento, né? Já está com a memória mais comprometida, já fala menos, já se comunica com algum prejuízo, embora tenha um excelente cuidado, já são 8 anos de doença. Né? E é uma pessoa que vai para festa, que toca música ainda. Ele foi músico a vida inteira, era músico da Marinha, toca vários instrumentos e ainda toca. Está começando a falar menos, mas ainda toca. E vejam que nessa imagem ele não está muito feliz. Deixa eu dar um zoom para vocês. Eu digo que eu fico na dúvida se isso é um sorriso ou se é um mostruário, se ele está mostrando os dentes. Percebem? Só mostra os dentes, não faz uma extensão de comissura a comissura, aquele sorriso gostoso e espontâneo. Por quê, gente? Porque a prótese dele está folgada, está frouxa. Porque ele teve infecções urinárias de repetição, precisou internar, perdeu peso, e à medida que a prótese ficou frouxa, perdeu peso também porque tinha dificuldade de se alimentar. Vejam como essa questão bucal e geral, ela se retroalimenta, é um ciclo. Né? E essa prótese folgada, além da perda de peso, estava deixando ele deprimido, estava deixando ele triste, porque ele toca instrumento de sopro, e ele queria soprar o instrumento e estava prejudicando. Ele queria cantar e a prótese caía, e teve uma pessoa que riu quando a prótese caiu, e ele ficou entristecido. E a odontologia, ela tem condições de, junto com a equipe de saúde, auxiliar a pessoa idosa nessa recuperação de autoestima, numa melhoria de relacionamento, numa alimentação mais adequada, numa fonação melhor. E a gente fez um procedimento, nem foi outra prótese, foi um reembasamento, onde a gente deixa aquela prótese mais firme, mais justa, né? Então a gente reembasou a prótese dele. E seu Gerôncio cantou com a gente. Então ele sempre comemora as sessões cantando, é o que ele mais gosta de fazer, e eu vou trazer o vídeo para vocês dele cantando. Vamos lá. Chuva fina é garoa, como que o homem não chora, falou, não chora. Chuva fina é garoa. Quem quiser. Sabe meu nome, não precisa perguntar. Sou dedinho lá da vida, vale dele devagar. Mas o homem que é o homem não chora. Não chora. Chuva fina é garoa. É garoa. Manda um beijo pra galera. Pra gente rolar, ela é. Legal, né, gente? Eu acho que isso faz uma odontologia além dos dentes. A gente está atuando na boca, a gente está sim atuando em dentes, mas com uma visão de uma saúde mais ampla.
Isso já tem alguns anos, essa filmagem. Vou mostrar outra para vocês agora mais recente. Ele tem fonoaudiólogo, ele tem psicólogo, ele tem terapeuta ocupacional. É uma pessoa que tem uma família muito participativa e que leva ele para os lugares e leva ele no Yacht Club, que ele sendo da Marinha ele frequentava muito, e leva ele para a roda de samba porque ele ama samba. E é engraçado que hoje ele já não lembra mais de mim. Ele vai no consultório, vai de bom grado, porque ele gosta de se cuidar, ele não lembra de mim, mas no final da sessão ele faz: gostei de você, porque a gente cantou aqui. Então, o canto para ele é muito além do que prazer só, é uma forma de comunicação, né? É uma forma de vínculo. E a boca faz muita diferença para isso. Hoje ele já fala muito pouco, vocês vão ver no vídeo que eu vou mostrar para vocês que ele já não canta, que ele faz mais sons com a boca, que ele batuca, que ele fez a percussão. Obviamente que eventualmente ele fala, mas reduziu bastante. Vê comigo o próximo vídeo. Quando eu não puder Pisar na avenida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar. Levar meu corpo junto com meu samba. O meu anel de bamba eu deixo a quem mereça usar. Para mim é um envelhecimento bem sucedido, né? Uma pessoa que já está há 8 anos com a doença de Alzheimer, mas que se locomove, que se alimenta via oral, que canta, que toca instrumento, que se relaciona e até o último dia que possa se manter o máximo possível a autonomia, né? A alegria, o convívio e tudo isso. Aqui eu mostro para vocês algumas imagens, né? De bocas e de sorrisos onde a gente reabilitou. Então não precisa ter aquela imagem daquele idoso banguelo triste, né? Aqui a gente tem várias bocas condizentes com a idade, né? Mas de pessoas felizes. A gente faz com muita alegria esse trabalho. E aí, gente, falamos de autoestima, de qualidade de vida, de fonação, de comunicação, mas a boca ela tem um papel muito importante na alimentação. A alimentação, que é o processo pelo qual o organismo obtém alimentos ou nutrientes para as funções vitais. Então, a alimentação é vida, é subsistência, né? Muitas vezes energia para a pessoa conseguir fazer as funções básicas, isso é fato. Mas isso é restrito. A alimentação vai muito além. A alimentação é um conjunto de hábitos e de substâncias que o homem usa, não só em relação às funções vitais, mas é um elemento de cultura, é um elemento de manter ou melhorar a saúde, né? Os antigos têm muito isso. Ah, não, minha barriga está com revirado, eu não estou muito legal, vou tomar um chá da erva tal, ou come maçã ou goiaba porque isso prende, né? Ou está com o intestino preso, vamos comer abacate, castanha de caju, azeite, que é mais gorduroso. Então tem essa coisa, essa questão cultural, essa questão do senso comum, mas a alimentação é um momento de confraternização, de relacionamento, né? Então tem a ver com saúde, tem a ver com cultura, tem a ver com prazer, tem a ver com interação social, sim. E como que fica a vida de uma pessoa que está com dificuldade de mastigar, que está com dificuldade de deglutir, não é verdade? Então, eu trago para vocês um vídeo, tá? Um pouquinho engraçado, 2 velhinhos, vou mostrar com vocês e a gente volta nessa discussão. Pois é, gente. Eu sei que é piada, é uma propaganda de uma batata frita, mas assim, a gente falou até aqui de dentes, como eles são muito edêntulos, boa parte precisa de próteses. E a gente vê coisas surpreendentes de pessoas que se alimentam fantasticamente sem próteses. E que às vezes não têm dentes, não usam próteses e não querem repor.
E se o paciente tem autonomia, a gente tem que entender e respeitar, embora a vontade seja reabilitar todo mundo. Lembro de um caso de um paciente que a filha me chamou em casa para fazer um par de próteses. Quando eu cheguei na casa, na verdade era para conversar e convencer, porque ela já vinha conversando sem êxito. E ela queria que a gente fizesse um par de dentaduras. Quando eu conversei com ele, eu perguntei para ele o que é que incomodava na boca dele. E ele disse: nada, eu incomodo que alguém mexa, eu não gosto que ninguém mexa na minha boca. Já me deu o recado, não quero tratamento. Aí eu fiz: eu entendo, mas o senhor se incomoda com a aparência? Ele fez: minha filha, essa coisa de vaidade já passou para mim há muito tempo. Deixei isso de lado, não ligo para isso não. Eu entendo, seu fulano, mas diga uma coisa, sua filha me falou, e ela me falou, que o senhor ama comer rapadura daquela bem dura, daquela bem consistente. E se colocar dente, o senhor vai poder comer rapadura melhor. Vocês sabem o que é que ele me respondeu? Minha filha, eu não tenho pressa. Eu coloco um pedacinho da rapadura na boca e logo logo eu atinjo o meu objetivo. Ela derrete devagarinho e eu fico feliz. E, gente, naquele momento eu vi que eu estava perdendo tempo, né? E que ele tinha que resolver aquela questão familiar com a filha. Era um homem que tinha autonomia. E que ela, inclusive, feriu essa autonomia dele ao chamar uma profissional que ele não desejava, né? Mas até então a gente se vê muito em conflitos éticos quando a gente cuida de idosos. E eu estava na casa dele. Não era nem no meu consultório, no meu ambiente, no meu reino. Eu estava na casa dele, eu era visita, né? Então, assim, agradeci por ele ter conversado comigo, pela gentileza, e disse que a gente faria se ele desejasse. No dia que ele desejasse, eu estaria à disposição. Enquanto não, que ele seguisse a vida e fosse feliz. Então, eu não queria que vocês tivessem a impressão que prótese é obrigatória para todo mundo. Porém, na maioria dos casos, e até em pacientes disfágicos, elas fazem muita diferença na função oral. Vamos falar então sobre a importância da dentição e da reabilitação com próteses para a alimentação. Né? Vários estudos, vou trazer alguns, esse é uma meta-análise muito boa, muito bem detalhada, que mostra que idosos que tinham com nutrição adequada tinham mais dentes do que os desnutridos. Certo? Então, é possível que ter dente seja um fator de proteção contra a desnutrição. E aí a gente traz outros estudos, que aqui fala que aqueles idosos que tinham mais de 21 dentes, que eles tinham maior mastigação, claro, um consumo mais variado de frutas, vegetais e fibras, certamente, né? Porque sem dente é mais difícil a gente consumir alimentos consistentes, acaba comendo coisas liquidificadas, muitas vezes erroneamente peneiradas, o que remove bastante as fibras, né? E aqueles idosos que tinham 21 ou mais dentes tinham taxas sanguíneas mais favoráveis, inclusive teor de vitamina B12, vitamina C, vitamina D, zinco, ferro, ácido fólico, colesterol e assim vai. E aqui também 2 estudos, na verdade vários estudos que mostram que o índice de massa corporal de quem tinha dentes era mais adequado, que a quantidade de sobrepeso ou de baixo peso, né, de padrão insatisfatório era maior em quem não tinha dentes. Quem tinha dentes tinha um IMC mais adequado. E aqui a expectativa de vida. A expectativa de vida foi maior nos idosos que tinham dentes. Isso aqui é um estudo de corte, um estudo de acompanhamento. E quem tinha dentes viveu mais, certo? Então, independente das limitações dos estudos, a gente tem que entender que ter saúde bucal reflete na saúde do corpo. Aqui eu trago para vocês uma boca de uma paciente sem saliva, tá? Para a gente fugir dos dentes, vamos olhar a língua, a mucosa, e a gente vê uma língua sem papilas gustativas. Percebem? Brilhosa. E aqui se deu por um uso de um medicamento, de uma terapia tríplice contra H. pylori, que trouxe uma reação tóxica nessa idosa, e ela teve perda da saliva, ela teve despapilação de língua, inclusive com focos de sangramento, de ardência bucal, de desconforto extremo. E à medida que a reação ao medicamento passou e que a gente fez medidas paliativas e medidas curativas nessa paciente, a gente vê que volta a formar papilas.
né? Então, aqui foi usado substituto salivar, tá? Aqui foi usado probiótico terapia, né? Porque ela teve desbiose bucal e intestinal depois do consumo do antibiótico, e foi feito laser. O laser de baixa potência, um laser que não queima, não cauteriza, mas ele diminui a dor e acelera o reparo. Né? E a gente observa, deixa eu sair um pouquinho da imagem, a gente observa uma repapilação, vocês percebem? Uma formação das papilas aqui nessa região. E a literatura mostra justamente, gente, que a percepção do alimento e do sabor foram consideravelmente reduzidos naqueles idosos, que aqui ele fala xerostomia, que é a queixa de boca seca, mas vamos considerar naqueles com redução do fluxo salivar, muito além da sensação de secura, né? Porque a saliva, ela tem um papel interessante em limpar resíduos que estão em cima da papila gustativa. E no que você limpa os resíduos que estão em cima da papila, o botão gustativo, ele fica exposto para perceber o sabor. E uma pessoa que tem saliva e uma pessoa que faz a higiene da língua, para remover de forma mecânica e química também esse resíduo que está sobre a língua, ela pode consumir muitas vezes menos sal e menos açúcar na dieta, se sentindo satisfeita. Então, daí a importância de ter boa saliva, de se hidratar corretamente para ter boa saliva, de evitar a automedicação e evitar também a polifarmácia sempre que possível, porque isso tem repercussão direta na saliva. Tá certo? Nessas pessoas que tinham saliva, a dosagem de vitamina B6, ferro, cálcio e zinco foi melhor. E quem não tinha saliva teve prejuízo nessas dosagens. Por quê? Porque a alimentação de quem não tem saliva é prejudicada. A escolha alimentar. Como é que uma pessoa de quem tem pouca saliva, mesmo tendo dentes, vai comer uma salada de folhas seca, com um frango assado, com uma farofa? Não vai. Ele vai querer comer tudo pastoso. Tudo de purê, de pirão. E isso é prejudicial. Aqui uma boca de um paciente meu que teve câncer, carcinoma epidermoide oral, câncer de boca, fez radioterapia, uma radioterapia bastante agressiva, com muitas sessões, né? E ele teve destruição completa da glândula salivar. Então não tinha mais funcionamento, não tinha mais produção de saliva. Gente, se essa espátula gruda, imaginemos todos nós como que é a própria língua quando ele fala, colando na boca. O alimento, como é que percebe o sabor do alimento numa língua que a gente vê aqui que está despapilada, né? E aqui a gente usando um umidificante, um substituto salivar, muito importante também fazer essa lubrificação labial, porque vejam aqui como essa boca dele está sujeita a fissuras e isso pode ser porta de entrada, inclusive de instalação de fungos, de infecções oportunistas. Né? Então, a gente, mesmo que não consiga tratar de forma definitiva, esse tratamento paliativo, ele faz muita diferença. Nos pacientes em fim de vida ou com doenças incuráveis ou com doenças que ameaçam a vida, acima de tudo, os cuidados paliativos são uma realidade, que faz muita diferença na qualidade de vida. Aqui eu trago um esquema com base em vários estudos que mostra que os vários problemas bucais, como dor orofacial, úlceras, a queixa da boca seca, que é a xerostomia, e a hipossalivação, a redução salivar, cáries, doença periodontal, perdas dentárias, próteses inadequadas, e aqui incluiria também as queixas de excesso de acúmulo de saliva, hipersalivação, produção excessiva, o que não é frequente, não é tão comum, mas pode acontecer. O mais comum é que esse paciente tenha cialorreia, o corrimento, o extravasamento da saliva boca fora, ou a cialostase, a estagnação salivar, que também causam muitos prejuízos. E todos esses problemas bucais podem prejudicar a mastigação, o processo de deglutição também, e isso gera uma mudança dos hábitos alimentares, uma seleção de uma dieta mais pastosa, uma redução do apetite, uma redução do paladar, da gustação e do prazer em comer. E muitas vezes pode repercutir, se esse paciente não tem um bom acompanhamento nutricional, psicológico e um suporte familiar, um suporte de cuidados, pode repercutir em má nutrição, com perda de massa magra, com aumento ou perda também de gordura, né? Então, a redução de IMC também nesse paciente. E
essa questão vai prejudicar também a autolimpeza bucal. Como assim? A partir do momento que ele muda o hábito alimentar, que ele deixa ou passa a consumir menos alimentos fibrosos, que tem um desafio mastigatório e começa a comer pastoso e comida mole e úmida, à medida que ele deglute esse alimento, vai ter menos atrito da superfície do alimento com a boca e vai ter menos autolimpeza bucal. Estudos mostram que os patógenos bucais proliferam mais, que eu tenho disbiose quando a pessoa muda a textura da alimentação e quando ela caminha muitas vezes para um quadro de disfagia, que faz uma nutrição via gastrostomia ou via jejunostomia, aí que a disbiose avança, pela redução da autolimpeza bucal com a mastigação e com a deglutição. O acúmulo de biofilme bucal acontece quando essa autolimpeza diminui. Então, a autolimpeza diminui, tenho disbiose, os patógenos bucais proliferam e se acumulam na forma de biofilme, o que é um problema porque o sistema imune, muito menos antissépticos e antibióticos, agem no interior do biofilme, apenas na superfície. E aí esse biofilme consegue instalar, amadurecer e causar doenças bucais e à distância. Então eu tenho aqui um ciclo vicioso, onde o aumento de biofilme aumenta a prevalência das doenças biofilme dependentes, né? Como, por exemplo, as cáries, a doença periodontal, um problema como a litose bucal também, e esses problemas vão retroalimentar esse ciclo. Essa disbiose é importante ser discutida porque o corpo humano adulto tem essa quantidade de células somáticas e tem uma quantidade 10 vezes maior de micro-organismos comensais, né? Anfibiontes, que vivem ali em sinergia, que vivem ali bem. A questão, gente, é que a boca é o segundo local mais contaminado, só perde para os intestinos. E a boca, mesmo sendo pequenininha, ela é mais colonizada do que a pele. Isso é interessante para a gente pensar. E só depois que eu tenho outros locais. Então, ela é muito colonizada e é natural que ela seja colonizada, já que é porta de entrada de alimentos, de objetos, de utensílios, né? A questão é que conforme como se dá essa colonização, eu tenho uma boca dentro de uma atuação, de uma situação de homeostase, ou eu posso ter disbiose, quando a gente ouve falar muito em disbiose intestinal e muito pouco em disbiose bucal, mas a lógica é a mesma, é desequilíbrio de microbiota. O ambiente favorece a proliferação de um tipo de microbiota em prol de outro e com isso o microbioma muda. E aí você tem interações entre esses organismos, troca de material genético, né? Tudo o que acontece dentro de um biofilme. E isso, gente, vai trazer problemas na boca, como eu mostro aqui nessa imagem para vocês, tá? Aqui eu tenho um dente, essa parte branca. Aqui é o periodonto, a gengiva e o osso de suporte que estão aqui, o osso aqui representado por essa parte amarela. E aqui eu tenho bactérias que estão proliferando. Aqui eu tenho disbiose, uma doença periodontal, onde esses patógenos periodontais, eles vão causar uma reação local, tá? Uma hiperemia, um aumento da vascularização, uma irritação, muitas vezes com sangramento visível. Isso vai ativar o sistema imune, então a gente vê aqui os leucócitos chegando, né? Só que isso não fica restrito aqui. O que acontece na boca não fica restrito à boca. Era a principal mensagem que eu queria passar para vocês. Então aqui a gente tem que essas bactérias podem por si só ganhar a corrente sanguínea e elas estão aqui dentro do sangue. Só que também eu tenho produtos microbianos do metabolismo desses patógenos, como os lipopolissacarídeos bacterianos, e eu tenho mediadores pró-inflamatórios devido a essa inflamação bucal que já é sistêmica, e essas três coisas, bactérias, produtos das bactérias e produtos relativos ao sistema imune da corrente sanguínea podem alcançar órgãos à distância. Tá? E aí, quando eles alcançam órgãos à distância, eu vou ter uma modificação em relação
as placas de ateromas, eu vou ter uma evolução do meu processo de aterosclerose por causa dessas 3 coisas. Tem uma associação com aqui fala em doença de Alzheimer, mas outras questões. Até na evolução da doença de Parkinson, de pacientes com sequela de acidente vascular, essa inflamação e infecção que passa a ser sistêmico faz a diferença. Pessoas com infecções bucais já têm mais obesidade, já têm mais eventos reumáticos, doenças autoimunes em geral. Tá? Aqui as infecções pulmonares, que são provavelmente o principal calo, o principal problema do idoso, especialmente daquele institucionalizado, né? Mas são a 8ª causa de morte entre os idosos da comunidade aqui no Brasil. Então, as infecções pulmonares, elas são um problema. As doenças inflamatórias intestinais, aqui a gente fala do câncer de cólon, mas vários tipos de câncer são impactados pela infecção e pela inflamação bucal crônica. O controle do diabetes tem a ver também com essa situação. Tá? Aqui a gente fala da gravidez, onde mulheres gestantes com infecções bucais, elas têm maior risco de pré-eclâmpsia e de eclâmpsia, de bebês de baixo peso, tá certo? E de vários problemas. Então, vejam, gente, que o que acontece na boca não fica na boca, tá? Espero que minha participação tenha contribuído para a gente devolver essa boca ao corpo, para que cada um de vocês, dentro da sua atuação, possa questionar ao paciente, entrando na sua área e olhando aquele idoso de forma ampla, para que a gente possa, por que não, examinar aquela boca e procurar se tem alguma coisa que me sinalize uma alteração e, caso esteja alterado, encaminhar o tratamento para um dentista da sua equipe. Tá bem? Então, eu espero que tenha contribuído dessa maneira. E vou deixar aqui os meus contatos para caso vocês queiram me acessar. Eu estou à total disposição. Tá? Passando aqui para vocês, então. Tá? Do meu serviço de atendimento domiciliar e hospitalar. E aqui do meu consultório. Então, fica o contato. Vamos seguir para as outras palestras e me coloco à disposição na sequência para os questionamentos. Até mais!